Olá, boa tarde. Deixa eu tirar meu óculos, tô com cara de séria com óculos. Estamos aqui hoje, dia 31 de julho, iniciando uma série de lives que decidimos fazer eu, Rosana, junto com minha amiga de infância, Emily Carvalho. Eu consegui fixar aqui o tema da nossa live hoje, será Mulheres que carregam casa, trabalho e promessas. E nós vamos estar sempre falando tudo baseado na palavra de Deus, porque é o que é a base que a gente vive nos dias de hoje e a gente quer se comprometer com o Senhor de toda quinta-feira, às 15 horas. Oi, meu amor! Oi, amiga. Boa Boa tarde. tarde! Seja Tudo bem? bem-vinda aqui novamente. Obrigada. Consegui afixar o tema aqui da nossa live, que eu achei Ótimo. maravilhoso e que tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, né, amiga? Tem. Mulheres que Nossa, carregam casa, incrível. trabalho e promessas. A Nossa, gente resolveu botar esse tema hoje, meu Deus. o quê? Eu acho que o tema Deus provar a gente naquela situação vai ser. Não precisava nem de roteiro. A gente experimentou na prática como viver isso. Meu Deus, as meninas no, na consulta, eu fazendo entrevista online, trabalhando no home office, que a minha ajudadora não veio, com o Samuel entrando aqui e participando da entrevista. Meu Deus do céu. Mas Crianças doentes, vai dar certo, vai valer a pena. em tudo somos mais que vencedores. É isso. Amigo, eu estava explicando um pouquinho antes de você entrar aqui, esse projeto que arde no nosso coração, de estarmos falando sempre de assuntos relacionados ao cotidiano nosso, né? Como mulher, como dona do lar, como empreendedora, enfim, nos diversos papéis que a gente atua na nossa vida, assuntos relacionados sempre com a palavra de Deus e o que nos move, o que está ardendo no nosso coração para compartilhar. É, nós recentemente tivemos momentos muito bons, só nós duas a sós. É. E vieram assuntos tão profundos, tão carregados de amor e de verdade. Olha, meu cachorro aqui arranhando a porta. Tá vendo? Uma coisa carregada. Deixa eu abrir aqui, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Ai, Mas é isso mesmo. A gente carrega tanta coisa, né? E às vezes a gente acha que não vai dar conta. é muita coisa. Mas é ele que nos fortalece, né, amiga? Então, no final É, das contas, a gente consegue se virar nos 30 e sempre pedindo discernimento para poder fazer tudo baseado na sabedoria dele, na palavra dele. sim. E aí, eu queria que você compartilhasse hoje, porque na verdade, gente, a Emily que. Sério, eu quero dizer que eu considero você, amiga, uma sabedoria em pessoa. É, amiga. Porque, como eu estava falando, a gente estava tendo umas conversas, umas tardes, assim, no momento que. Um momento bem frágil meu, e ela também estava passando por um momento bem desafiador, e a gente falando da palavra com uma paz e assuntos tão profundos que eu fiquei assim, gente, isso aqui poderia estar sendo gravado para muita gente participar, ouvir, né? É. E a gente Se falou, não, a nossa vida não servir para edificar, né? Então, para que, qual seria o nosso propósito nessa terra, né? é isso. É sobre isso. É sobre isso, assim, eu fiz até esse canal Seja Kingdom um pouco para compartilhar, assim, porque, claro, todos nós estamos em aprendizado, né? Talvez a gente vá até o resto da nossa vida aprendendo e Deus não exige essa perfeição da gente, apesar da gente carregar um fardo enorme tentando ser perfeito, dar conta de tudo. Ele fala que quando nós somos fracos, ele é forte. Então, eu amo demais esse Deus, assim, a forma como ele conduz a gente e às vezes o quanto ele faz a gente acreditar no impossível, né? É dar o passo de fé mesmo, confia em mim. E era meio isso que a gente conversava, né? Tipo, eu falava, amiga, eu sei que é muito difícil olhar com os olhos naturais, mas confia, porque
Dá o seu passo de fé, porque o Senhor, ele faz milagres e faz milagres mesmo assim. Olha, amiga, eu vou dizer que recentemente, né, eu me converti em dezembro de 2019, né? Vai fazer 6 anos. E eu vou falar que foi recentemente que eu consegui verdadeiramente viver na dependência do Senhor. E vendo o mover dele e o agir dele a cada dia. E dormindo e acordando e tendo paz. E não entrando em desespero e confiando que se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele tem a palavra, ele cumpre. Assim, uma coisa é falar, é bonito falar. Viver é Viver difícil. na prática é muito difícil. E eu consegui. E eu tô vivendo, assim. E eu tô maravilhada demais, assim, aprendendo a viver na dependência dele. É. E. É isso, assim, quando essa fichinha começou a cair, assim, eu comecei a ler a Bíblia esse ano toda. E aí eu começo lá do Gênesis, e já no Gênesis a palavra me confrontou de uma forma, assim, que olhando profundamente o Gênesis, o que Deus está falando? Era uma terra sem forma e vazia, e ele joga luz. E essa luz que ele está falando ali é a luz que corta é a luz que corta o caos. É a luz dele, é a glória dele. Não era a luz de luminares de sol, de estrela. É a luz que causa separação entre trevas e luz, né? E essa é a luz que organiza todas as coisas. Eu falava até com você da entropia. E conforme ele vai criando a Terra pelas palavras criadoras dele, ele fala ali, haja firmamento, haja separação, né, entre águas do céu e águas da terra, haja unidade entre as águas da terra. E aí a revelação da terra vem depois que tem unidade. Então, como que eu comecei a ver o Gênesis? Nossa, é a palavra do Senhor fazendo se cumprir tudo aquilo que está no coração. Então, o quanto que a gente tem que fazer valer as nossas palavras, o Uhum. quanto que a gente tem que crer antes de ver. Ele faz a separação das águas e naquela água não tinha nada. Então, quem estivesse olhando ia ficar assim, tá, qual é o propósito disso tudo? Né? E aí ele fala para a terra, dê frutos, cada um da sua espécie. Mas que terra vai dar fruto? Gênesis 2 diz que ainda não havia feito chover e na terra ainda não havia arbusto. Então, assim, ele está fazendo, né? Como se ele estivesse profetizando aquela palavra em Isaías do vale de ossos secos. Ele está falando para aquela terra produza. Mas a terra acabou de se separar da água, não tem água. Aquele mar ainda vai ser cheio de peixinhos no dia seguinte, né? E ele só faz a terra produzir depois que tem o homem. Então, comecei a pensar assim, Senhor, então, o quanto é isso? Quais são os primeiros animais que o Senhor faz viver? São os peixes e as aves. E como os peixes e as aves se movem? Um se move pela correnteza, ele deixa fluir, o outro se move pelo vento. E do que eles se alimentavam? Eles se alimentavam do que o Senhor estava provendo. Então, assim, no início ali, quando a gente passa a viver no mover do Espírito, a dependência dele, das águas dele, do vento que ele sopra, é maná. E é o fluir, né? E o fluir. É o fluir, é você simplesmente entender que a gente faz parte dessa criação. É, E a gente precisa fluir como os peixes, os pássaros. é, Por que que a gente fica tão resistente, querendo ter o controle de todas as coisas, né? é. Ele nunca deixou, assim... Eu não sei exatamente os versículos, tá, amiga? Mas eu vou me expressar Aham. que eu consigo. Sim. Eu sei que na palavra diz que ele não deixa os lírios do campo sem ter a sua vestimenta, um animal ter sem o que comer. Imagina nós que somos filhos dele, né? Sim. Então, quando a gente se apropria verdadeiramente, somos parte dessa criação maravilhosa de Deus. É. Vamos Tá lá viver em esse novo Mateus. fluir dele. É. Tá lá em Mateus, eu postei esse devocional outro dia. É isso, e a gente não quer viver, a verdade é que a gente não quer viver do maná. Uhum. Enquanto a terra está sendo germinada, que era o que acontecia ali, enquanto a terra está sendo
plantada até que a chuva venha e a gente possa colher. Deus precisa alimentar a gente pelo maná. E Uhum, viver do maná às vezes não é o suficiente, né? O povo do Egito, no deserto, né? Na saída do Egito, eles reclamavam muito de viver do maná e o Senhor estava ensinando a confiar. E uhum. nesse processo que Ele está ensinando a gente a confiar, é o maná que Ele dá até que a gente possa, não, Senhor, eu não tenho dúvidas da sua provisão, eu vou plantar essas sementes, eu vou colher, eu vou esperar ser tratada nisso que eu preciso ser tratada, né? A humildade da gente reconhecer que nós precisamos ser tratados em muitos defeitos que nós temos, né? E aí, Pois enquanto a gente é tratado, a gente fica ali no maná de Deus, aprendendo a conviver com Ele, a andar com Ele. É é isso, né? uma coisa que eu, Equilibrar. assim, tem coisas que são tratamentos assim bem que aos olhos são nítidos, né? Por exemplo, falava palavrão, não falo mais, não consigo, eu escuto da minha boca, meu ouvido já fica estranho. Eu bebia, eu fumava, eu fazia vários outros tipos de comportamentos. Então, assim, o Espírito Santo tratou isso em mim, mas aquele tratar fino, aquele no detalhe, aquele lá dentro, aquele controle que a gente tem, aquela vaidade, né? O caráter, né? Isso é o mais sutil. E eu acho que é o mais difícil de ser tratado, E amiga. olha como ele trata fundo no nosso caráter, né? Tipo, eu lembro assim, é atual, tá? O que eu vou contar. Eu dirigia muito desesperada e muito irritada. E até hoje eu vigio o tempo todo, assim, eu passei um tempão, Senhor, eu vou botar louvor, eu vou botar a tua palavra para eu me lembrar que eu não posso dirigir tão agitada. E até hoje eu não gosto de andar devagar, eu ando relativamente rápido. E aí eu estava numa semana dessa de tratamento intensivo do Senhor, assim, sabe? Quando todos os traços de personalidade, de caráter, ele queria corrigir tudo de uma vez só, sabe? Tipo, e aí o mundo estava caindo na minha cabeça em todas as coisas que eu precisava urgentemente melhorar. E assim, eu vou com todo cuidado, sabe? Você anda até, tipo assim, você está sendo corrigida, você anda até meio, tipo, ai, sabe, a polícia tá ali. Eu tava numa semana dessa andando, assim, me vigiando no limite. E aí eu saí de uma rua, assim, fui entrar, saindo aqui da Miguel de Frias pra praia, eu tava na pista do canto, e claro que eu fui pegando a pista do meio. E aí um carro ficou muito irritado, ele estava atrás de mim, ele ficou muito irritado comigo do que eu tinha feito e ficou me xingando e não sei o quê. E eu assim, Senhor, autocontrole, porque eu não vou fazer nada e eu não fiz nada. O mundo tá vindo contra mim, o que que é isso? E depois eu estacionei numa garagem, na garagem do meu trabalho, e não percebi nada, saio, eu sempre saio com cuidado assim, para não bater minha porta em nada e tal. E aí na volta tinha um bilhetinho no meu carro que uma moça tinha escrito falando assim, mais empatia, por favor, tenha cuidado com o carro dos outros e tal. E eu, caramba, meu Deus, assim, será que eu me Ai, amiga. descuidei um minuto? Né? Eu tô sendo testada, Senhor, no limite, assim, das coisas que eu tô pedindo para o Senhor falar comigo e hoje eu não fiz nada, mas assim, tá bom, tô me lembrando, entende? Então, assim, Não me aí dá o negócio, né? Você fica assim, poxa, mais empatia, logo eu. logo essa semana que eu tô tentando, assim, e o Senhor falou comigo muito claramente, assim, não é sobre perfeição. Uhum, Sim, você precisa melhorar um montão de coisas. Eu sei que vocês precisam. uhum, Mas segue o exemplo do meu filho, sabe? Ai, Senhor, é tão difícil ser parecido com teu filho. Sabe? É um esforço quase que sobre-humano, assim. é, E aí ele fala, mas quando vocês se rendem, se reconhecem a fraqueza de vocês, aí eu posso começar a agir. é. Se você E é o Salmo 127 lá que a gente é viu, isso que né? eu ia te falar, assim. Você me passou alguns versículos relacionados a esse tema que a gente escolheu para falar hoje, né?
É, mulheres que carregam casa, trabalho e promessas. é. E aí você me passou o Salmo 127, que eu fiquei meditando nele, e Provérbios também, né? 31, não foi isso? Provérbios 31, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça Isso. te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uhum. O Provérbios 31 é uma carta de uma mãe para um rei, né? E falando assim, falando como é a mulher virtuosa, que traços você deve procurar nessa mulher que vai estar do teu lado, que vai te acompanhar. Então ele fala de uma mulher que ela não fala só de uma mulher que é submissa, e a gente entende muito mal o papel da mulher submissa, né? Porque a palavra submissa, ela remete a uma coisa ruim pra gente. Na verdade, Deus chama a mulher de Ézer, de ajudadora no sentido de par. Ele se denomina Ézer para nós. Então imagina, se o papel de Deus para nós é Ézer, o papel da mulher para o homem é se assemelhar ao papel de Deus, né? De ajudar, de ser um par, de ser submissa. E ali em Provérbios 31 ele fala dessa mulher submissa, que é uma mulher que ela vê o terreno, ela compra, ela trabalha, ela costura. Claro que ela está dando exemplos de uma mulher de uma época, né, que a gente Sim, desconhece, mas assim, do papel uma da época gente diferente, né? de uma época diferente, mas a gente não parar, sabe? Um tempo atrás eu fiquei falando, eu me vi assim, Senhor, eu quero parar tudo, eu quero te servir, eu quero só te servir, eu quero só fazer a tua vontade. O Senhor me falou, você é importante no que você faz, no seu trabalho. Exato. Eu te coloquei lá. Você vai sair quando eu disser que vai, entende? Uhum. Para você, né? Naquela hora que o mundo cai na nossa cabeça, eu quero parar tudo, não é isso, eu vou procurar uma outra coisa para fazer. E o Senhor ensina a gente a ser coerente e a ser, Coerente. E sabe, assim, sempre. amiga, ele ensina a Consistente. gente a, a buscar ser a imagem e semelhança dele aonde quer que a gente esteja. É, No nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amigos. é, Às vezes dá vontade, assim, ai, quero largar tudo, só quero viver, porque é tão maravilhosa assim, essa presença dele, o é, buscar e se mover, o querer é. conhecer cada vez mais, que tem um momento que a gente fica até assim, meu Deus, eu só quero isso aqui para minha vida. Mas assim, eu acredito que tem gente que tem, né, essa Amado. missão, esse chamado. Mas na maioria das vezes é a gente exercer esse chamado no nosso próprio local. É, Pegar um exemplo meu, eu entender que o meu local de trabalho era o meu ministério, custei muito a entender isso. E assim, um lugar tão difícil, né? Assim, eu como dona de salão de beleza, né, que envolve assim muita competição, muita comparação, muito ego, muitas coisas que vão muito da nossa humanidade, né? E que vão totalmente opostas aos ensinamentos. Mas eu ser essa luz nesse ambiente, não é à toa que eu fui escolhida para ser uma empresária dona de salão de beleza. é Então, isso aí. por que eu estou ali? Eu não posso esquecer desse porquê e desse para quê, que eu acho que é mais importante do Sim, porquê. E se for o momento de eu não estar mais ali, tudo bem, ele vai me direcionar e vai fazer eu entender que não é para eu estar mais ali ou não. Mas até isso a gente é um processo, né, da gente conseguindo entender, né, esses sim. momentos assim, né? Discernir é muito difícil, né, amiga? Eu acho que o maior erro nosso talvez seja discernir o momento. Eu fico vendo ali o rei Davi, falo, Senhor, como é que ele discernia o momento correto, assim, a hora de lutar contra Golias, a hora de fugir de Saul, a hora de fugir do filho também, a hora de se humilhar porque o filho estava doente, a hora de se arrumar e seguir em frente porque o filho morreu. Às vezes a gente não discerne bem o momento, né? Que, Senhor, que estação que eu tô? Eu tô na estação de plantar, na estação de colher, na estação de lutar, na estação de descansar, na estação de me esconder, na estação de me mostrar.
esse discernimento no espírito a gente adquire lendo, conhecendo, entendendo os momentos desses homens falhos, né? Que a Bíblia não quer trazer ninguém perfeito, mas olhando ele assim, ó, por que que ele lutou? Ah, ele lutou porque o teu nome estava sendo. Ele queria envergonhar o teu nome. Então era hora de lutar. Ah, ele fugiu porque ele sabia que ele estava lutando, né? Entre aspas, do teu. Então não era hora de fugir porque ele não podia ferir, né? Uhum. Então assim, são discernimentos Amiga, do o Davi, quando lutou com Golias, ele se empoderou justamente porque Golias estava ameaçando Deus, o poder nome do de Senhor. Deus, o nome do Senhor. É, e ele Então, ainda novo, né? Ele ainda não era o rei Davi, né? Ele exatamente. novo, quem é esse incircunciso que está desafiando o nome do Senhor? Exatamente isso que ele fala. Ele sabia que Golias não era um ungido do Senhor. Uhum, E ele sabia que ele não envergonharia o povo dele. E ele sabia que ele poderia representar o, né? uhum, Então é diferente. Então, quando as pessoas do mundo começam a falar de nós e julgar, né? E julgar a gente sabe que é hora de seguir em frente, de enfrentar dia adiante. São as resistências do inferno. Então, quais são as resistências do inferno? Moisés, na época que ele nasceu, na época que ele nasceu, o rei queria matar todos os meninos judeus. Ou seja, o inferno sabia que nasceria alguém importante ali naquele momento. Quando sim, Jesus nasceu, era a ordem também, né, de matar os meninos. Então, o inferno sabe o movimento, né? Ele vê o movimento e ele vai agindo ali para tentar impedir. Então, nessas horas, a gente sabe que é hora de lutar. A gente sim. sabe. Mas se é um outro ungido do Senhor, ai, Senhor, ele está me atacando, ele é teu ungido, Senhor. Vou orar por ele. Vou baixar minha bola, vou esperar a tua justiça, vou esperar o teu tempo, vou esperar a hora que o Senhor disser para ir. É. É no espírito, assim, e a forma de Deus agir são diferentes, Ó, né? você está falando uma coisa, eu estava escutando uma live do meu pastor, que ele falou assim: saiba quem tem aliança com Deus. Não entre em guerra com quem tem aliança com Deus, porque é uma guerra perdida. É, exatamente. Agora, se você sabe que a pessoa não é aliançado, parte para cima, porque Deus com um é muito mais do que com um exército inteiro. É. Então, É como isso. Amã, né? Lá na história de Esther também, Amã, Uhum, uhum. né? Nem Isso por isso Esther não agiu com sabedoria. Isso faz muito sentido. Amiga, É. eu vou ler o Salmo 127 e você Vamos lá. discorre sobre ele, Sim. para a gente poder não fugir aqui do assunto que a gente Legal. se propôs a falar, né? É. Vamos lá. Ó, Não eu vou sei ler se na tem minha espaço versão, aqui tá, para gente? fazerem perguntas. Tá. Eu tô vendo que nossos amiguinhos mandaram um oi aqui, ó. Tá todo mundo bebendo. E a gente aqui, ó, falando do Senhor. O Mari está assistindo. Ó, eu vou ler aqui, Salmo 127 na versão NVI, A tá? Renata, Pedro e Túlio estão com Mariana. Ela tá aqui. Beijos meus, Rê, Pedro e Túlio. Desse jeito. É a nossa galerinha do colégio, para vocês verem, eles estão Fabrício. curtindo e a gente aqui em casa, cuidando de filho e falando do Senhor. É, separando um tempo aqui para Deus. Mas é Vamos lá, sobre lê isso, né, aí. amiga? É muito sobre isso. Ó, Salmo 127. Você quer que eu Uhum. leia ele todo ou só a primeira parte? Ele é bem curtinho, Ele é amiga. São curtinho, eu vou cinco ler ele todo, versículos. tá? Pode ler ele todo. Uhum. Tá. Minha versão é NVI. Tá. Ó, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento.
O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Muito É lindo maravilhoso, esse né? salmo. Ele é Muito lindo esse lindo. salmo. O que que ele está falando? Ele está falando, se o Senhor não edificar a tua casa, quem você é, a casa também somos nós, né? O nosso corpo, as coisas que fazemos, os nossos projetos. Você trabalha à toa, né? Sim, Então, o Senhor, Ele quer que a gente seja luz, seja reino, seja sal, aonde quer que a gente esteja, que a gente represente Ele aonde quer que a gente esteja. Então ele está falando assim, olha, se eu não estiver vigiando, né? Se vocês não estiverem atentos a isso, orar assim, ó, guarda a minha casa, meus filhos. Eu vejo assim, a família é nosso primeiro ministério, né? sim. É o lugar onde a gente é confrontado todos os dias. Eu sempre digo isso, assim, né? Meu marido Uhum. é a pessoa que mais me confronta, mas também ele é o que mais vive comigo, convive, que me conhece, que vê onde eu acerto, onde eu falho. Então, nada mais natural do que. E às vezes, assim, a humildade de reconhecer, sabe, diante de Deus. Ai, Senhor, pior que isso é verdade, eu tenho Uhum. realmente que melhorar nisso. É isso, assim, a gente fica pensando, ai, Senhor, como que eu vou te agradar? Qual sacrifício eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o Senhor está dizendo assim, faz primeiro pelos seus, me coloca em primeiro lugar e deixa que eu cuido. É Eu isso. estou falando só que ele está falando, ó, eu edifico, eu guardo, eu vou prover, né? Então, assim, não adianta você levantar de madrugada para trabalhar, pois ele dá, inclusive, o sono, né, aos seus amados, né? Então, ele vai edificar, ele vai guardar, ele vai prover. Ah, mas é muito difícil, Senhor, porque se eu não sair para trabalhar, como é que o Senhor vai prover? É verdade. Isso é Claro. verdade. Agora, não é aquele trabalho que você trabalha por aprovação. Uhum. Não é o trabalho que você trabalha para agradar seu chefe. Não é o trabalho que você trabalha, faz o seu melhor. O que você conhece de melhor. Senhor, isso aqui que eu estou oferecendo E hoje nem, é o e melhor, sem nem por causar dor. dinheiro somente, né? Nem por dinheiro, não é Porque trabalhar por. dinheiro, eu estava tendo uma conversa com uma pessoa ontem sobre isso. O dinheiro é maravilhoso, é ótimo, a gente precisa de dinheiro para viver, para, né, para se alimentar. Porém, se o seu foco no trabalho é somente o dinheiro, é tudo em vão. Então, Eu acho que assim, o cerne desse Salmo 127 é isso, é inútil você dormir tarde, acordar cedo, trabalhar, 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 construir uma casa, né? Colocando a casa como a gente, ou uma construção mesmo. Vigiar uma cidade. Será inútil a sentinela montar guarda, porque se não for o Senhor vigiando, vai ficar desprotegida, vai ser que é, invadida, que é a vai ser palavra de destruída. Mateus, eu acho que é Mateus 5 que você falou lá no início, que é a parábola que Jesus está contando ali, né? Sou eu que visto os lírios. Na verdade, ele está falando porque vem um rapaz e fala assim: manda meu irmão dividir comigo a herança. Ele fala, não é sobre isso. Sabe, quem sou eu para julgar a herança e tal? Mas assim, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas Uhum, vão ser acrescentadas. uhum. É sobre Marta ali, a história também de Marta está em Lucas 10:38. Ela estava ocupada com um montão de coisas e ela deveria estar, ela estava querendo, tinha um monte de gente na casa, e ela queria servir o pãozinho, o cafezinho, não sei o quezinho. E Maria estava lá nos pés do Senhor e ela foi lá, mas minha irmã não te incomoda não, que minha irmã não me ajuda? E ele fala assim, ela está escolhendo o melhor, É. que é a minha Olha, eu vou presença. te falar.
que eu já tive dificuldade para poder entronizar essa passagem. Porque eu falava assim, gente, mas tadinho de Marta, se não fosse lá, quem ia cozinhar para Jesus e os discípulos? Com Quem ia estar certeza ele ia organizando pegar 5 ali? pães e 2 peixinhos. Mas aí depois você vai entendendo, né? Lógico que precisa ter, né, essa questão, né, da gente receber, da gente proporcionar um alimento e tal. Mas o principal é a presença de Cristo, é aquela oportunidade de estar perto dele, de estar ouvindo ele, de estar ali só olhando ele falar. Então, é isso que é o principal. E outra coisa, amiga, que Porque ele você estava provê falando. todas as coisas, amiga. Porque olha só, imagina, talvez nesse dia Marta estivesse ali oferecendo o melhor café que ela tinha, botando o pão mais gostoso que ela preparou, recheado com um monte de coisas e tal. E Jesus estava querendo dizer o seguinte: ô Marta, se você não estivesse trabalhando, com certeza eu ia prover. Não, eu não multipliquei 5 pães e 2 peixinhos. Ainda que 5 pães e 2 peixinhos não seja a comidinha ideal que vocês gostariam de comer hoje, eu ia prover. Se você não estivesse fazendo tão ocupada, tentando fazer o melhor aqui pra gente, ok você fazer o seu melhor. Mas eu ia prover. Ia Eu ia ficar dar um tudo jeito. bem, né? Jesus Ia estava ficar mais tudo. interessado em que ela ficasse ali, perto dele. O que Jesus Exatamente. queria? A presença dela. E às vezes a gente está tão ocupada com tanta coisa. E É, Jesus só fala assim: me dedica um tempo para mim. me dá o Assim, seu amiga, tempo. olha só, a gente está no meio de uma tarde aqui, dedicando tempo para Jesus. E é tão maravilhoso estar falando, porque, né, se a gente tá. Eu até orei antes, ai, Senhor, eu tô tão irritada com tanta coisa acontecendo hoje. Mas quando a gente começa a falar a palavra de Deus. Ai, o Espírito Santo já não vai dando borboleta, já não vai mudando assim, na nossa alma, o nosso espírito, o nosso viver mesmo. É E uma Jesus mudança queria de ótica. de ótica, e Jesus só queria, Marta, tá É, bom, para de ser perfeccionista, é, de querer fazer tudo maravilhoso e vem aqui e fica perto de mim, que eu quero a sua presença. é. E acho que é sobre isso, a gente colocar isso no nosso dia a dia real, assim, né? Amiga, lembra quando a gente começava mesmo a conversar, tipo, uma ajudando a outra, e assim, o quanto que. Aí você fala assim, ah, amiga, eu tenho que andar mais com você, eu, amiga, eu também tenho que andar mais com você, porque a gente aprende uma com a outra. É sobre isso, sabe? É relacionamento. Quanto mais a gente quer andar com ele, quanto mais a É, gente quer conhecê-lo, mais parecido a gente se torna. é. Ó, minha irmã entrou, Mariana. Vamos chamá-la Ai, para Mari, você participar de perdeu uma muita live. Meu amigo coisa. Dinho. Boa tarde, Adérito. Boa tarde. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ih, Fabrício está Tá aí lendo? também, está atrasada. Se vocês quiserem entrar na live, fazer alguma pergunta, eu acho que isso é Sim. um canal aberto mesmo de troca, sabe? Da É. gente compartilhar a palavra mesmo, esse amor de Deus, e de estar perto de quem ama também, né? Esse É. mover, né? E A Camila, Camilinha, amiga oi, Camila, amiga. Sim, é é muito sobre amor. isso, sabe? Quando a gente busca essa presença, quer ouvir dele, se a gente está ouvindo, olha, isso é científico. As coisas que a gente ouve, que a gente assiste, que a gente gosta, aproximam a gente, torna a gente mais parecido. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, e para algumas pessoas, né, é tão difícil ler a Bíblia, pega uma versão fácil, lê, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue confrontar a nossa alma, ali onde estão os nossos desejos, nossas vontades. A gente começa a confrontar e pergunta assim: ai, Senhor, então será que eu estou agindo certo? Porque é muito mais sobre isso do que sobre o que a gente faz para Deus. Deus não precisa do nosso sacrifício, a gente tem que lembrar disso. Ele já fez o sacrifício por nós. Mas o que ele precisa? Ele precisa que a gente conheça sobre ele, a gente confronte os nossos problemas de caráter, os nossos defeitos, aquilo que faz a gente se distanciar dele. Porque imagina É, como é feio, né? Eu falei do bilhetinho no meu carro. Poxa, Senhor, que feiura! Porque assim, essa moça ela tinha que saber primeiro
Ela trabalha no mesmo prédio que eu, ela provavelmente me viu saindo do carro, né? E me julgou de uma forma que, poxa, um filho teu não deveria ser julgado assim, porque amanhã ela me vê aqui falando, ai, do amor de Deus, e tá ali na live pensando, mas abre o carro, a porta do carro com a maior grosseria, né? Então Uhum. pensa, a gente não o filho de Deus não deveria andar xingando por aí, não deveria andar cortando um monte de carro por aí, fechando as pessoas no trânsito, reclamando, A gente fica até falando envergonhada, né? Porque você faz uma grosseria, você faz algo assim, não é condizente, você fala, gente, eu estou representando a o Deus, reino, o né? Então, assim, reino. aquilo Olha que confronta a gente vergonha, na hora. né? Você vai ler os dons do Espírito Santo, paz, alegria, paciência, amor, longanimidade, mansidão. Eu fico, Senhor, me dá mais mansidão, pelo amor de Deus. Porque ninguém pode ver, né? Na hora que eu tô Agora, ali, quando você pede mansidão, aí que acontece mais coisa, amiga. tudo era o que eu estava Pede pedindo. paciência. Pede. Paciência, Pede, pra você ver o então. que vai acontecer. Que vai chegar um Isso monte me. de gente testando sua paciência. Exatamente. Aí a gente começa a olhar assim, Senhor, tá bom, eu tô entendendo. Nessa semana eu estava pedindo mansidão. Aham. Então vem o cara no trânsito reclamando de mim, banana, vem a moça deixando o bilhetinho no meu carro, e eu tô assim, Senhor, eu tô entendendo, entendi, tá bom. Vou prestar atenção nessas coisas, né? Ó, A quero Mari mandar um falando, eu beijo não pra peço mais, Nete. não, Mari. Entrou aqui. Dinho falando que estava com saudade desses momentos. Mariana já falou várias vezes que eu tenho que voltar a fazer o café com Rosana Café. Paz. Tem mesmo, tem. Um amigo meu aqui que pediu oração. Nelminha. A Aline falando que ama ouvir sobre Jesus, que a estrada fica mais leve só em falar e É, buscar a presença dele. E é muito gostoso a gente viver assim e dá vontade só de viver dessa forma, né, amiga? Com pessoas que estão buscando esse mesmo caminho. Porque às vezes, para quem olha de fora, tem uma visão tão errada assim, né? é. Tipo, acha aí, elas estão, sei lá, tão bitoladas, né? Mas é tão maravilhoso, é tão É, maravilhoso. E assim, é um manual mesmo. Se não fosse isso, como é que a gente ia seguir na vida? Porque antes eu já me sentia, antes, né, de eu conhecer a palavra de verdade, quantas vezes eu já me senti tão sozinha, sem ter uma direção, sem saber o que fazer, em momentos, em momentos de decisão mesmo, em momentos da minha vida, de escolhas. E como hoje eu me arrependo de muitas escolhas que eu fiz erradas, é. quando eu vivia na ignorância. Então é muito ruim se arrepender por uma decisão, uma escolha que você fez porque você não tinha esse conhecimento. E o conhecimento dele é o que você falou, Deus já fez, É. já está feito, só basta a gente buscar e entender o que está feito, o que tem disponível para gente. Sim, a gente também não tem que se martirizar, se culpar, a Não, culpa também não é do Senhor. não. Mas como eu queria ter conhecido antes essa palavra, sabe, É. esses caminhos para poder ter conseguido ter consequências menos desafiadoras que eu tive, sabe? Mas uma coisa que eu vejo, assim, né? Deus criou todos os sentimentos. E claro que a gente vive num mundo caído, né? A gente não vive no mundo ideal de Deus. Mas, assim, o quanto que, assim, a culpa, a gente não tem que pensar nela. Ela deve ser usada, nós que hoje somos de Cristo, a gente deve usar como que um combustível. Senhor, aonde que eu posso ter arrependimento real e sincero aqui contigo, sabe? Poxa, olhar para o nosso passado, olhar para o erro e pensar assim: ah, Senhor, a próxima vez eu quero fazer diferença. Se o Senhor me testar de novo, eu quero estar pronta para responder à altura do que o Senhor espera de mim. Então, assim, eu acho que essa humildade a gente só alcança quando de fato a gente enxerga ali, né, aquele Senhor, eu sei que foi assim, mas agora eu estou preparada para esse próximo passo. E, Senhor, eu sei que o Senhor É. apaga os meus pecados, o Senhor apaga minhas culpas e eu vou seguir, mas aquilo ali é um marco. Lembra, os homens do Velho Testamento, eles iam criando marcos, assim, esses marcos são importantes para a gente lembrar de onde eu saí, né? Uhum. Da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me livrou. Sim. É isso, sabe?
Eu acho É que. um E tudo lugar que a faz gente tem que parte. olhar, é um lugar para a gente olhar como base. Isso. Não para se culpar, mas para Martirizar. entender aonde que eu estava e da onde que o Senhor me tirou. E Isso. para onde que o Senhor quer me levar, né? E isso tem tudo a ver com o plano do Senhor na nossa vida, porque assim, toda a história que a gente carrega. Lembra das primeiras vezes que a gente conversou, eu falei, Rosana, como era você em família? Qual o teu propósito, né? Como você enxerga desde criancinha os seus anseios, para o que você foi criada? Eu acredito muito nisso, eu não acredito que a gente a nossa história e as experiências que nós passamos e os anseios e as vontades que a gente tem dentro de nós, elas sejam à toa, não. O Senhor fala assim, ó, se vocês estiverem em mim, se eu estiver em vocês, minhas palavras estiverem, né? Se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês podem pedir qualquer coisa. Isso explodiu minha cabeça, porque eu falei assim, Senhor, então, as coisas que eu me direciono para, as coisas que me atraem, tem a ver com o meu propósito. Agora, Hum. tipo, por exemplo, meu desejo sempre foi ser famosa. Vamos supor, tá? Não é o meu desejo. Meu desejo sempre foi ser famosa. Poxa, o Senhor tem o desejo de me fazer famosa. Agora, ser famoso, eu vou lidar com talvez ser uma pessoa arrogante, talvez ser uma pessoa que se sente autossuficiente, ser uma pessoa egocêntrica, egoísta. Então, se eu tenho qualquer um desses outros traços que me afastam de Cristo, isso vai ser dentro do meu processo de negar a mim mesma, onde o Senhor vai precisar trabalhar. Antes que, de acordo com o que Ele quer me tornar, eu seja. Então, não é um Mas deixa eu famoso te vazio. perguntar. Tá? Pergunta. Você acha que, por exemplo, usando esse exemplo que Tá você deu, bom? eu quero ser famosa. Você Sim. acha que se Deus vê que você tem algum traço que vai te afastar dele, isso não acontece? Não, acontece, mas você vai ter uma caminhada. Quais são as caminhadas? É esse que é o confronto do deserto e do maná. Deus queria capacitar aquele povo. Ele tinha uma promessa de terra prometida. Por que ele não deu a terra prometida direto? O povo ansiava pela terra prometida. Ele prometeu a terra prometida. Havia uma promessa real ali. Havia uma promessa. E por que eles caminharam 40 anos? Por quê? Porque o processo de Deus, da perfeição de Deus, ele vai ocorrer depois que o Senhor tiver capacitado, e a gente tiver sido confrontado nessas coisas e reconhecer, Senhor, eu tenho uma tendência egocêntrica. Senhor, eu tenho uma tendência. Então pode levar 40 anos ou pode levar 4 anos, se você Pode? aprender rápido. Pode. Eu acho. Eu acredito nisso. Eu posso estar errada, amiga, mas eu acredito nisso. Assim, depende de nós. Então, assim, o povo não estava pronto. E aí, olha, eles estão caminhando, é caminhada, é caminhada. Não, você ainda não está pronto. E aí a gente está, ó, nesse período, o Senhor está semeando em nós estamos semeando. E no momento que a gente está pronto, que a gente reconheceu, Senhor, olha só, eu sei, eu reconheço, eu tenho essa Eu tendência. reconheço, eu tenho um eguinho aqui, eu tenho uma Eu coisa tenho, que né? assim, Tem um negócio. tem Eu sei que. que o Senhor não pode me dar Uhum, dessa forma. Senhor, eu estou pronta. Eu reconheci meu ego. Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho e uhum, que hoje me faz ser tão egocêntrica. Eu vou entregar, eu vou abrir mão do meu uhum. Isaac. Eu vou abrir mão disso. Entrego para o Senhor, para mostrar para o Senhor que eu não preciso disso. E aí, eu acho que nesses processos eu falo assim, está prontinha para receber, Uhum. né? Tipo, Senhor, eu não tenho esse fruto e esse fruto é importante. Viver esse princípio é importante para eu receber aquela promessa. Senhor, eu sei que eu não estou no tempo, né? A gente lembra ali da história de Sara. O Senhor prometeu Isaac. Há 90 anos. Eu não vou ser mãe nunca. Eu não creio em milagre. Ha, 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 ha. Uhum. Né? E aí, vou dar um jeitinho. Não é pela força do nosso braço, é o tempo que o Senhor tem. E nesse É. tempo, Ele está tratando, E sabe? nem por nossa ansiedade, né, daquilo acontecer, né? Não, a gente estraga muita coisa com a nossa ansiedade. Porque vamos Eu supor, eu vejo, sei que tem algo que é a promessa de Deus na minha vida.
A promessa de Deus, ela é o quê? Ela é uma semente que germina. Agora, depende do tratamento que ela vai receber para ela germinar, né? Então, Uhum, assim, a gente pode jogar água demais e matar aquela promessa. A uhum, gente pode dar uma terra seca demais também e matar a promessa. Botar ela num sol quente demais e matar a promessa. Então, assim, o que que é zelo e o que que é, assim, ansiedade, né? Qual o posicionamento ali da gente, Sara, quando ela tenta, né, da própria forma dela, ela disfarçava uma ansiedade como forma de zelo. Não, Deus prometeu, Abraão, ele prometeu para você, não necessariamente é para mim. uhum, Então, se ele te der um filho, né, tá bom, não é para mim, eu não tenho mais idade para isso. uhum, uhum. Ela tentou apressar uma promessa e Que não era para era ela também, né? que era Que era para para ela ela também. também. E foi, né? É. Amiga, Vamos lá. então, acho que já vai dar uma horinha mais ou menos. A gente falou meia hora, acabamos falando demais, né? Queria pedir para você orar para a gente finalizar. Vamos, vamos. E eu quero dizer aqui, quem estava com saudade aí das lives, do Café com a Rosana Paz, nós vamos voltar toda quinta-feira, às 15 horas, a hora nona, que é Isso. uma hora que faz todo sentido. E a gente vai estar sempre buscando assim um, um tema relacionado às nossas vivências, o nosso dia a dia, para a gente tratar do evangelho sem religiosidade e tratar da melhor forma de viver realmente, colocando em prática esse evangelho. Tá? E Com eu toda amo muito interagir com humildade, né? vocês. Um beijo para Nelminha, Jéssica, meu Hum, amigo Fabrício, que falou ali comigo também. E sintam-se amados, a gente vai estar orando aqui. Vocês também recebam essa oração por aí, tá bom? Vamos, amém. amiga. Pai, nós queremos te agradecer por esse Obrigada, tempo de Pai. Obrigada, alimento Senhor. contigo, Senhor, de comunhão. Ó Deus, nós já abençoamos a próxima quinta-feira, onde estaremos aqui, Amém. Senhor, Em repreendendo, nome de Senhor, Jesus. toda, Senhor, dificuldade, Senhor, toda Amém. a arma do inferno contra nós. Amém. Em Ó Deus, nome de nós queremos Jesus. colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um que nos acompanhou aqui, que foi Amém. Abençoe impactado por Tua pessoas, palavra, Pai. Senhor. Dê-nos, Pai, humildade, Senhor, Abençoe. sabedoria, Senhor, para reconhecermos aquilo que o Senhor está falando conosco. Abençoa, Senhor, a casa, Senhor, de cada um aqui. Que seja o Amém. Amém. primeiro, Senhor. O Aleluia. Senhor seja o primeiro Aleluia. na vida, na casa de cada um, Senhor. Que a Aleluia. tua palavra venha confrontar cada um, Amém. Senhor, conforme a tua Em nome de vontade, Senhor. Que Jesus. os teus planos, Senhor, as tuas promessas possam ser, Senhor, Amém, Pai. frutíferas na vida, Senhor, das pessoas aqui, em nossas vidas, Amém. Pai. Em Nós nome de queremos, Jesus. Senhor, cumprir o teu propósito em nossas vidas, Amém. Senhor. Nós Amém. sabemos que não é o Amém. nosso propósito, nós sabemos que o propósito é do Senhor, que todos te Amém. conheçam, Aleluia. Pai. Que nós somos apenas, Senhor, um meio, um caminho, Senhor, mas o caminho, Senhor, acima de todos, é o teu filho Jesus. Ele é o Amém. caminho, a verdade e a vida, Senhor Deus. Oh, Pai, abençoa, Senhor, a nossa semana, Pai. Abençoa, Oh, Pai. Pai, repreende toda a flecha contra nós, Senhor, todo dardo Em nome inflamado de do inimigo, Jesus. nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Abençoamos, Senhor, a Jesus. casa da Rosana, a Amém. minha, Senhor, e a casa de todos os Amém. presentes aqui, Pai. Te Eu agradecemos, oro em Pai, por esse concordância, Senhor. momento, Eu oro em Senhor Deus, concordância. pelo pão em nossa Em mesa, Senhor. nome de Agradecemos Jesus. pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia sobre Amém. nós, Pai. Muito obrigada, Muito Deus. obrigada Em por nome tudo, do Pai. teu filho Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Obrigada, amiga. Foi lindo. Beijo, Um gente. Beijo beijão. até quinta que vem. Até quinta que vem, se Deus quiser. Beijão. Beijo.